Uma técnica bastante utilizada é o princípio da indução. O princípio da indução é utilizado em diversas demonstrações em matemática, mas também será utilizado inúmeras vezes na disciplina. O que o princípio da indução matemática diz para a gente? Se eu tenho A, uma propriedade qualquer sobre os números naturais, e eu quero mostrar que essa propriedade vale para todos os números naturais, eu tenho que mostrar que ela vale para o caso mais simples, no caso dos naturais, ela vale para o zero. E aí o que eu faço? Esse se chama de caso base, e eu tenho também o caso indutivo, que é o quê? Eu suponho que ela vale para K e eu tenho que demonstrar que ela vale para K mais 1. Esse primeiro lado da minha demonstração é chamado de hipótese de indução. Então, a indução na matemática, nos números naturais, ela parte do caso mais simples. O caso mais simples a gente chama de caso base. O caso base é que a propriedade A vale para o zero. E depois eu tenho o que eu chamo de caso indutivo, que eu suponho que ela vale para um K e tenho que demonstrar que ela vale para o K mais 1. E nessa demonstração eu posso usar a minha hipótese de indução, que é que a propriedade vale para o K. Vejamos só um exemplo aqui. Se eu quero demonstrar que para todo n maior que zero, ou seja, para todos os números inteiros, 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado até n é igual a 2 elevado a n mais 1 menos 1. Se eu quero mostrar que essa propriedade vale para todos os números, como é que eu faria para demonstrar isso? Bem, eu podia instanciar isso para o 0, para o 1, para o 2, para o 3, para o 4 e aí em diante. Né? Podia fazer essas instâncias para fazer essa demonstração. Só que eu não preciso fazer cada caso desse. Por quê? Porque eu posso usar o princípio da indução matemática para fazer uma demonstração finita de que essa igualdade vale para todos os números naturais. Como é que a gente faz isso? Usando o princípio da indução. Primeiro a gente prova que vale para o zero e depois a gente prova que se vale para um K qualquer, ela vale para o K mais 1. Professor, por que isso funciona? Ora, porque se ela vale para o zero e eu tenho um princípio que ela vale para o K e vale para o K mais 1, se o K for 0 e eu sei que ela vale para o zero, é porque ela vale para quem? Para o A de 1. Ora, mas eu tenho que se vale para o 1, vale para o 2. Né? Ora, de novo, o que eu tenho que vai valer para o 2? Né? Ah, mas a minha regra geral do K, se vale para 2, então vale por 3. Ora, então o que eu concluo? Que vale por 3. E assim em diante. Ou seja, de uma forma bem resumida, né, de uma forma finitária, eu consigo provar que essa propriedade vale para todos os números. Eu não preciso testar um a um. Né? Eu uso esse princípio, né, que ele funciona porque os números naturais são definidos dessa forma, né, de forma indutiva, a partir do sucessor. Eu consigo usar esse princípio para demonstrar essas propriedades. Vamos ver como demonstrar essa igualdade. Ou seja, para eu demonstrar por indução, eu tenho que mostrar o caso básico, que é o caso mais simples, que é quando o n recebe zero. Então, o que eu tenho que mostrar? Que 2 elevado a zero é igual a 2 elevado a n mais 1 menos 1. Ora, isso aqui é 2 elevado a zero mais 1 menos 1. Por definição, 2 elevado a zero é 1 e 2 elevado a 1 é 2, menos 1 dá 1. Então, 1 é igual a 1. Ora, o caso base está demonstrado. Né? Demonstrado o caso base, eu vou tentar demonstrar o meu caso indutivo. O que é o caso indutivo? Eu tenho que mostrar que a minha propriedade, né, que essa igualdade vale para K mais 1. Ou seja, eu tenho que mostrar que 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 até 2 elevado a K mais 1 é igual a 2 elevado a K mais 1 mais 1 menos 1. Né? Essa é a propriedade que eu estou mostrando para o K mais 1. Qual é a propriedade? Essa igualdade. Tá? Mas para eu mostrar
que vale para o K mais 1, eu posso usar a nossa hipótese de indução, que ela diz o quê? Diz que a propriedade vale para K, ou seja, 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 até 2 elevado a K é igual a quem? A 2 elevado a K mais 1 menos 1. Tá? Então, o que eu tenho que fazer no meu passo indutivo? Eu tenho que supor que a propriedade vale para K e eu tenho que provar que ela vale para K mais 1. Ou seja, eu tenho que fazer esse sentido aqui. Tá? E a hipótese de indução é o que eu já posso usar. Então, vamos recapitular. O que eu quero mostrar? Que essa parte é igual a essa. Tá? Então, eu vou partir disso aqui, dessa primeira parte da equação, vou fazer um conjunto de passos para chegar nessa segunda parte, certo? E para isso eu vou usar a minha hipótese de indução. Então, eu vou pegar 2 elevado a 0 mais 2 elevado a K mais 2 elevado a K mais 1, tá certo? Se vocês notarem, né, essa parte aqui é exatamente a nossa hipótese de indução. Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir toda essa parte aqui por quem? Por 2 elevado a K mais 1, menos 1. Então, é isso que eu vou fazer, ou seja, eu vou usar a hipótese de indução nessa parte aqui, tá? Substituindo ela. Então, o que eu tenho? Isso aqui tudo é quem? 2 elevado a K mais 1 menos 1. Por quem? Porque eu tenho que a hipótese de indução vale. E aí eu continuo com a soma de 2 elevado a K mais 1. E aí agora para concluir é fácil, né? Eu sei que eu tenho 2 elevado a K mais 1 e 2 elevado a K mais 1. Isso é 2 vezes 2 elevado a K mais 1. Permaneço com menos 1. Quem é isso? É 2 elevado a K mais 1, mais 1, mais 1. Tudo isso menos 1. Que era exatamente o que eu queria demonstrar, que esse cara era igual a esse. Um outro princípio bastante utilizado é o princípio da diagonalização. O princípio da diagonalização, ele assume uma relação binária em um conjunto A, e para cada elemento do meu conjunto, eu construo uma relação R de A que tem todos os elementos de B pertencente a A, tal que A está relacionado com B. Tá? Vejamos aqui um exemplo. Tá? Se eu tenho, por exemplo, o meu conjunto é formado por A, B, C, D, E e F. Esse é o meu conjunto, certo? Conjunto formado por A, B, C, D e F. Então, para cada elemento desse, eu vou construir um R de A, um R de B, um R de C, um R de D, um R de E e um R de F. De tal forma que eu vou construir esse conjunto como sendo o conjunto que eu tenho a relação, na relação binária dos elementos que estão formados por ele. Vamos ver aqui, ó. Quem é o R de A? Né? Se a gente pega esse exemplo aqui de relação binária. Bem, o A está com A? Não está marcado com X. O A está com B? Tá. Então, o R de A, né, tem o B como imagem, certo? Tem o C? Não. Tem o D? Tem. Tem o D. Tem o E? Não. Tem o F? Não. Então, o R de A quem é? B e D. Tá? Quem é o R de B? Ora, o R de B é o próprio B e o C. Tá? Então, dessa forma, eu construo, né, a partir da minha relação, certo? Eu construo R de A, R de B, R de C, R de T, R de E, R de F. Construo cada um deles, certo? Então, se eu pegar qualquer relação, né, autorrelação, né, eu posso construir essa tabelinha dessa relação, certo? E agora o que eu vou fazer? Uma vez construído o R de A, R de B, R de C, R de D, R de F, o que eu faço? Eu vou construir um conjunto que é chamado conjunto diagonal, que ele vai pegar o quê? Ele vai pegar a diagonal dessa relação, certo? Ou seja, todos esses que estão em cinza, certo? E vai pegar o complemento dela. Ou seja, se o R de A pertence à relação, eu
digo que ele não pertence. Se ele não pertencer, o A vai pertencer. Ou seja, a diagonal é o conjunto de elementos do meu conjunto A, tal que o A não está relacionado com A, certo? Então, se eu pegar aqui a diagonal, ó, o A está relacionado com A? Não está. Então, o que eu faço? A diagonal, o A vai tá marcado. O B está relacionado com B? Tá. Então, o que eu faço? Eu não marco ele. O C está marcado com C? Tá. Então, o que eu faço? Eu não marco ele. O D está com D? Não tá. Então, o que eu faço? Eu marco. O E está com E? Tá. Então, o que eu faço? Eu não marco. O F está com F? Não. Então, o que eu faço? Eu marco. Então, o meu conjunto D, certo? Ele é formado por quem? Pelo complemento da diagonal, certo? Então, eu sei construir os meus R's de A, os R's para cada um dos meus elementos, e sei construir o D. Ora, o que o princípio da diagonalização vai dizer? Vai dizer que a diagonal, o D, ele é diferente de qualquer R que eu tomar, né? Ou seja, ele é distinto de cada RA, ele é distinto de todos. Por quê? Porque ele vai estar sendo distinto sempre aonde? Na diagonal, pelo menos. Então, esse conjunto D, ele vai ser diferente do RA, que vai ser diferente do RB, que vai ser diferente do RC, do RD, do RE e do RF. Tá? Ou seja, eu sempre consigo construir esse conjunto. Tá? Esse é o princípio da diagonalização. Então, recapitulando, pegue qualquer relação binária entre o próprio conjunto A, né? Ou seja, uma autorrelação. A gente pode sempre construir um conjunto diagonal, certo? Tal que ele é diferente, né? O conjunto da diagonal, ele é diferente de qualquer conjunto que a gente forme por RA, RB, RC, pelos elementos dele. Tá? Ou seja, esse é o princípio da diagonal. Tá? Ou seja, o D ele é sempre distinto de cada RA. Por que isso é importante e onde é que isso é utilizado? Bem, isso é utilizado, por exemplo, para mostrar que o conjunto das partes, ou seja, o conjunto potência de 2 elevado aos naturais é incontável. Né? Lembrando, quem é esse conjunto, pessoal? Quem é o conjunto 2 elevado a n? É o conjunto, né? Vazio, é o conjunto que tem só um, é o conjunto, né? Que tem o 1, 2, é o conjunto que tem, né? 1, 3, e por aí em diante. São todos os conjuntos possíveis formados por naturais, por subconjuntos naturais. Tá? Esse conjunto ele é incontável, ou seja, ele não é enumerável. Ou seja, eu não consigo contar eles, eu não consigo fazer uma bijeção com os números naturais dele. Como é que a gente faz para demonstrar ele? Demonstrar que esse conjunto ele é incontável. Bem, para a gente demonstrar que ele é incontável, o que a gente faz é usar o princípio da diagonalização. Né? Então, vamos fazer uma prova por contradição. Suponha que 2 elevado a n, né, ou seja, o conjunto das partes, né, o conjunto das partes dos naturais, seja contável. Tá? Então, eu vou assumir que ele é contável. Então, o que eu faço? Se ele é contável, é possível dar uma enumeração para ele. Né? Ou seja, eu consigo ser contável, significa dizer que eu consigo relacionar qualquer conjunto desses aqui com um número. Né? Todos eles com um número. Então, existe uma enumeração. Eu não sei qual é, mas existe uma enumeração. R0, R1, R2, tá? Ou seja, eu vou supor que esse conjunto é contável, tá? Então, eu vou ter aqui as minhas linhas, R0, R1, R2, R3, R4, como sendo a minha enumeração do meu conjunto 2 elevado a n, tá? E eu vou fazer uma autorrelação com ele próprio, ou seja, eu vou ter aqui nas colunas o 0, 1, 2, o 3, o 4. Tá? A minha relação R, né, ela vai ser construída da seguinte forma. Ora, o R de 0, né, se o J, né, pertencer ao R de 0, certo? Eu vou dizer... eu vou marcar ele com X. Se não for, eu não vou marcar. Então, por exemplo, aqui nesse R0, né,
Isso é uma suposição, tá? Não quer dizer que é essa ordem, não. Aqui é uma coisa aleatória, só para efeito didático. Então, o R0 aqui tem quem? Tem o 1, tem o 3, né? E pode ter outros elementos. O R2, né? Tem quem? Tem o 2, tá? Ou seja, o fato é que se R é um conjunto de números, tá? Qualquer R desse é um conjunto de números, eu vou marcar, né, com X todos os números que estão naquele conjunto. Ou seja, se eu pegar uma relação R, uma relação binária, né, que é um par de I e J, se o J pertence a R de I, tá? Eu vou marcar ele, certo? Então, suponha que seja, né, alguma coisa semelhante com isso. Tá? Então, nota que essa definição R0, R1, R2 é exatamente aquela nossa noção do R de A do princípio da nossa diagonalização. Ela é exatamente a mesma coisa. Né? O que eu vou fazer agora? Eu vou, né, usar o princípio da diagonalização, ou seja, eu vou construir a diagonal, ou seja, o complemento do conjunto, que é o complemento da diagonal, vou construir um D, que é um conjunto, né, que tem, para cada RA com o A, eu vou olhar, ele está marcado, ele está na relação, se ele não tiver, eu inverto. Ele está, do 1 com 1 tá, então o que eu faço? Eu não marco. O 2 com 2 tá, então eu não marco. O 3 com 3 não tá, então eu marco, né? E por aí em diante. Então, eu estou construindo, certo? A minha diagonal. Ou seja, a minha diagonal é todo o conjunto que tem dos números naturais, tal que o n não pertence ao R de n, certo? Ou seja, é o complemento dele, ok? Então, é possível construir? Isso é um conjunto de números? É um conjunto de números, né? Aqui no caso seria o 1, seria o 4, né? Aliás, o 3, né? Aliás, 0, desculpe, o 0 e o 3, né? E por aí em diante, né? Ou seja, seria o 0 e o 3. Essa seria a minha diagonal para esse exemplo, né? Fictício aqui, certo? Ok, então assim, eu consigo, né, construir os meus conjuntos, R0 até infinito, né? Eu tenho a minha relação definida e consigo construir a minha diagonal. Ora, o que o princípio da diagonalização diz para a gente? Que a diagonal ele é diferente de todos os RAs, ou seja, ele é diferente do R0. Por quê? Porque ele difere no 0, 0. Ele é diferente do R2. Por quê? Porque ele difere da posição R2. Então, ele difere de todas as minhas linhas. Ou seja, o D ele é distinto de todo o RA para qualquer A pertencente aos naturais. Ora, o que isso quer dizer para a gente, pessoal? Quer dizer que esse D, que é um conjunto, né, de números naturais, ele não é nenhum desses caras. Mas eu não havia dito que havia uma enumeração, que ele era contável, que todos os números estariam nessa enumeração, R0, R1, R2, R3, R4, e por aí em diante? Eu estou mostrando que tem um cara que não está ali. Logo, ele pode ser enumerável, ele pode ser contável, 2 elevado a n? Não. Então, 2 elevado a n não é contável, certo? Por quê? Porque eu construí um conjunto, que é o conjunto da diagonal, que não está em nenhuma dessas linhas.